Nós iniciamos semana passada um sermão baseado aqui em Zacarias. E eu convido você a abrir, portanto, a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 11. Nós temos estudado todo o livro de Zacarias já há alguns meses. E a semana passada nós começamos a estudar o capítulo 11. E como nós falamos, nós dividimos o capítulo 11 em 3 temas. Semana passada trabalhamos com esse primeiro e hoje vamos dar sequência, portanto, nesse capítulo que traz as parábolas tanto do bom pastor quanto do pastor insensato, que na verdade sintetizada apontam para a realidade do pastoreio de Jesus e para o fato de que, apesar de toda a exortação da palavra do Senhor, e de todas a revelação e a profecia a respeito da chegada de Jesus Cristo durante o ministério do Senhor, ou na chegada, na encarnação de Cristo, muitos o rejeitaram. E nós partimos do pressuposto que, infelizmente, ainda muitos continuam rejeitando o Senhor no dia de hoje. Eu vou ler, então, os versos deste capítulo, vamos relembrar. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de Zacarias, capítulo 11, os 17 versos. Diz assim, pois, a palavra do Senhor: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó ciprestes, para que os cedros caiam, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aquele que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os restantes, ou os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho.
A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra e clamamos nesta hora que mediante a ação do teu Santo Espírito, o Senhor mesmo nos ilumine e nos edifique. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale ao nosso coração, de modo que possamos aprender de Ti, sermos ensinados, admoestados, corrigidos e educados para a justiça, e que assim, ó Deus, possamos nos achegar mais e mais ao Senhor e, como cantamos, desejar habitar na Tua presença. Fique conosco, nos sustente e nos guarde, ao que clamamos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós iniciamos o nosso estudo chamando a sua atenção para o fato de que Jesus foi rejeitado pelo seu povo como prova do cumprimento profético. Nós vemos lá em João, no capítulo 1, verso 11, dizendo que Jesus, ou Cristo, o Verbo encarnado, veio para os seus, só que os seus não o receberam. E isso, portanto, fazia parte do plano de Deus. Hoje mesmo na escola dominical, quando falamos a respeito da igreja, nós vimos que por conta dessa rejeição do povo de Israel, o Senhor então quebrou alguns galhos da oliveira que ele havia plantado desde sempre e enxertou nessa oliveira as ramos de oliveiras bravas, que somos nós. Então tudo estava dentro do plano de Deus. Mas será que hoje Jesus ainda continua sendo rejeitado? Quando nós olhamos para o povo de Israel que não reconhece Jesus como Messias, vemos que essa verdade ainda está sendo aplicada dentro da história do povo judeu. Mas além desse povo que tinha o privilégio de ser o povo primeiro da aliança com o Senhor, nós vemos que também, até mesmo nos nossos dias, numa sociedade que é dita cristã, muitas pessoas têm rejeitado o próprio Senhor. Quando nós olhamos ainda para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos a igreja de Laodiceia, ou a carta escrita à igreja de Laodiceia, onde o próprio Cristo diz que estava do lado de fora da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes o povo que se diz o povo de Deus, ou o povo cristão, a igreja, mesmo nos dias de hoje, tem colocado o próprio Cristo para fora da igreja. Tem rejeitado o Senhor como o povo judeu fez quando da vinda do Messias. Portanto, nós vemos que o livro de Zacarias, que é o chamado Apocalipse do Antigo Testamento, traz como exortação um chamado ao retorno para voltarmos ao Senhor. Dê uma olhadinha comigo lá no primeiro capítulo de Zacarias. Mantenha a sua Bíblia aberta, né? Nós sempre vamos recorrer a ela. Zacarias capítulo 1, verso 3, nos é dito assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. A ideia, portanto, irmãos, da exortação do livro de Zacarias é para que o povo tivesse verdadeira comunhão, para que o povo aceitasse o pastoreio, para que o povo estivesse habitando na presença do Senhor, que estivesse, apesar das lutas e dificuldades, confessando Deus diante dos homens, sabendo que o Senhor é quem devemos de fato temer, que não deveríamos e que não devemos temer os povos e nem os homens que podem até mesmo nos matar, nos perseguir e matar, mas que devemos temer aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma, e que devemos confessá-lo, nos achegando para ele, andando na presença dele. O povo de Israel estava com medo ainda das nações, os impérios estavam se levantando, e aí nós vemos que esse temor estava afastando o povo de Deus, e mais uma vez, o Senhor chama a atenção do povo para voltar à comunhão e à união com Ele. E aí nós voltamos os nossos olhos mais uma vez
para Zacarias capítulo 11 e vemos Deus usando através de um ato simbólico a vida do próprio profeta para expressar essa relação com o seu povo. Deus havia chamado o povo para se voltar, havia apresentado a sua graça e a sua comunhão, a sua união, mas o povo estava desprezando. Volte aqui para Isaías capítulo 11 e veja o que nos diz ainda o verso de número 8. Eu dei cabo de 3 pastores num mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas, as ovelhas, estavam cansadas de mim. O Senhor chama o povo para essa unidade, para estar debaixo da graça, do cuidado, e o povo se cansa de Deus. Essa era a realidade que estava sendo vivida nos dias de Zacarias e nos dias desses profetas. Tanto Ageu como depois Malaquias também vai chamar a atenção das mesmas coisas. Malaquias, de um modo geral, diz que o povo pronunciava ou falava diante de Deus: olha, estamos cansados, ai que enfado servir e louvar ao Senhor. Que canseira vir adorar, lhe prestar culto, lhe trazer oferta. Que canseira obedecer a sua palavra. Esse era o sentimento, irmãos. E infelizmente nos nossos dias, nós temos esse mesmo sentimento por muitos. As pessoas estão cansadas de Deus e consequentemente estão cansadas da igreja, da comunhão, da adoração, de estar na presença de Deus. Servir ao Senhor se tornou um peso para muita gente. E portanto, esse chamado ao arrependimento e à comunhão se faz necessário também nos nossos dias. Alguns na igreja ainda têm rejeitado a Jesus. Quando olhamos para o livro de Zacarias, nós vemos que tudo isso se tratava de uma profecia. Jesus, de fato, seria rejeitado, traído, humilhado, alvo de controvérsia. O próprio texto de Lucas, capítulo 2, verso 34, quando Simeão toma o Jesus, o Messias encarnado nos braços, ele diz para os seus pais que aquele menino seria alvo de controvérsia, que muitos rejeitariam, mas ele também traria a redenção para muitos. No cenário apresentado aqui por Zacarias, naquilo que nós já chamamos a sua atenção na semana passada como um ato simbólico, quando a vida do próprio profeta e a sua experiência aponta e tipifica o que aconteceria com o Messias e a relação entre Deus e o seu povo, nós vemos aqui que esse ato simbólico revela algo demasiadamente triste. A palavra do Senhor vem a Zacarias e diz para que ele pastoreasse as ovelhas de corte, as ovelhas destinadas à matança. E o profeta então consegue um emprego de pastor de ovelhas. E o cenário que nos é apresentado então é que o pastor, agora Zacarias, trabalhando como pastor de ovelhas de corte, ele prepara 2 cajados, 2 varas. E a uma vara ele chama de graça. E a outra vara ele chama de união, ou de comunhão. E ele então começa a pastorear aquelas ovelhas, e os pastores maus, que não cuidavam dessas ovelhas, que não tratavam delas, que não as alimentava corretamente, que não curava aquela que estava ferida, que não amparava e protegia, ele se levanta contra esses pastores, e o verso 8 nos diz que em um mês ele dá fim em 3 pastores. Pois ele começa a apontar os erros desses trabalhadores, que trabalhavam como pastores, que não agiam corretamente, e em um mês ele acaba com esses pastores, e começa a cuidar da igreja, simbolizada agora na figura dessas ovelhas. Só que essas ovelhas se cansam do pastoreio de Zacarias. E dentro da construção gramatical, nós vemos que, como consequência desse desprezo das ovelhas, Zacarias então perde a paciência e pede as contas. E chega para aqueles que o haviam contratado como pastor e diz assim: olha, vê aí quanto que eu devo receber. Veja aí qual que é o valor. E se não tiver que receber nada também, está tudo certo.
ele abre mão dos seus direitos. E aí aqueles pesam o salário que lhe era devido, e o texto nos diz que esse salário era de 30 moedas de prata. O Senhor, que nesse ato simbólico é representado por Zacarias, chega para o profeta e diz assim, verso de número 13: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro. E aí, de um modo irônico, Deus fala, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Deus se coloca como sendo ele a pessoa que fora avaliada. Não foi Zacarias pelo seu trabalho como pastor de ovelhas de corte, mas Deus foi avaliado por aquele povo com 30 moedas de prata, e isso era algo humilhante, nós já vamos ver daqui a pouquinho. O texto começa com um lamento, quando nós vemos lá sobre o Líbano, sobre o cipreste, sobre os carvalhos de Bazã, que tudo que simbolizava a força para o norte de Israel, tudo isso seria destruído e derribado, toda a riqueza, fertilidade e segurança daria em nada, porque o povo não estava se achegando a Deus Todo-Poderoso. No verso 3, como vimos ainda na semana passada, o grande alvo dessa passagem são os maus pastores, né, os líderes religiosos, que é aqui simbolizado como o lobo e como o leão, porque estão ali só para destruir, para roubar, para matar, como em João capítulo 10, nós vemos Jesus confrontando os líderes religiosos, que ao invés de conduzir o povo para perto de Deus, só estava retirando deles as riquezas. E é por isso que o texto começa no verso 3, dizendo que houve-se o uivo dos pastores. O uivo desses lobos vorazes, mercenários e gananciosos, que ainda hoje estão procurando riqueza e glória, em detrimento da saúde da igreja, em detrimento da saúde das ovelhas. Pastores que deveriam cuidar, proteger, pastorear, alimentar, estão tão assíduos no desejo pela glória e pela riqueza, que comem a carne das ovelhas e as destrói, arrancando-lhe inclusive as próprias unhas. Essa é a imagem que a profecia nos apresenta. Esses pastores que agora estão uivando, uivam porque a sua glória está sendo destruída. Veja aí o verso de número 3. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória, a sua fama é destruída. E o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba, a vaidade e a riqueza deles. Esse é o contexto, portanto, aqui de Zacarias. E na sequência nós vemos uma palavra a Zacarias semelhante àquela que o próprio Cristo deu a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Isso é dito no verso 4, isso é dito no verso 7, e aí nesse ato simbólico que já mencionei, nós vemos então que é dado a Zacarias essa permissão de trabalhar como pastor e cuidar dela. É dado uma qualificação a essas ovelhas, as ovelhas que são de corte, ou seja, aquelas que são destinadas para matança. E quem tinha a liderança sobre elas não faz caso delas. Dê uma olhadinha comigo ainda, relembre comigo aí o verso 5. Aqueles que as compram, matam-as, ou matam-nas, e não são punidos. E os que a vendem, louvam a Deus porque se tornaram ricos, porque tiraram proveito dessas ovelhas. E os pastores não se compadecem delas. O próprio apóstolo Pedro vai nos chamar a atenção a respeito dos falsos pastores e falsos mestres, que por conta de ganância fariam um mercado da igreja. É o mesmo contexto, essa é a mesma ideia. Portanto, no período da vinda do Messias, o povo se cansou do Senhor, e nos nossos dias também o povo tem se cansado do Senhor, e por isso que tem sido entregues a pastores mercenários, gananciosos, que estão atrás de glória e de riqueza, ao invés de ensinar a palavra do Senhor e alimentar a igreja da maneira que deveria ser. Esse é o contexto de Zacarias, irmãos, e por isso se faz tão importante.
O verso 5, como lemos, mostra que tais ovelhas são usadas por seus donos e líderes para gerar glória, riqueza e grandeza, vaidade, soberba. Os pastores visam a riqueza e extrair tudo o que as ovelhas podem dar. Eles não se compadecem delas. Confere comigo o verso 16 do capítulo 11. Suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã. Mas o que ele vai fazer? Mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. O objetivo desses pastores é justamente usar a igreja como fonte de riqueza, de glória, de sustento, além daquilo que eles precisam. Eles não estão preocupados em apacentar as ovelhas, mas estão preocupados em ludibriar a igreja para que no momento certo eles as matem e arranquem tudo delas. Coma a carne e arranque até mesmo as suas unhas. Ou como diria, né? Chupar até os ossos. Retirar tudo que pode. Essa é a característica do pastor insensato. Mas nós veremos, irmãos, que esse pastor insensato, que é suscitado pelo próprio Deus, é uma consequência da postura das próprias ovelhas. Porque o texto diz que as ovelhas se cansaram do pastor. Deus vem com a vara da graça, com a vara da união, eliminando os pastores maus, eliminou 3 num mês só. Mas a igreja, a ovelha, nós estamos cansados do Senhor. As ovelhas têm uma tendência de desprezar o bom pastor e de se achegar ao pastor insensato. Essa é a realidade que o profeta apresenta, foi a realidade nos dias de Jesus, pois o povo preferia ficar com o ensinamento dos fariseus, dos escribas, e rejeitava o Senhor Jesus, e hoje continua a mesma postura. As ovelhas preferem ouvir as mentiras desses pastores gananciosos, miseráveis, que estão ali só para se enriquecer, do que ouvir o alimento que vem da própria palavra de Deus. E aí nós pensamos, que má sorte das ovelhas, que pena das ovelhas. Mas não é bem assim. Como eu disse, o texto mostra que as ovelhas são igualmente más. Tanto que quando o Senhor deixa elas sem o pastoreio, elas comem a carne umas das outras. Veja aí o texto. Verso 9. Então disse eu, não vos apacentarei. O pastor não vai fazer mais nada. Então aqui quer morrer, morra. A egoísta continua no seu egoísmo. Quem quer ser destruído, vai ser destruído. E as que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. As ovelhas não são as vítimas nessa história. O bom pastor é que foi rejeitado. E é por isso, irmãos, que através do ato simbólico, Zacarias mostra que o Senhor veio apacentar o seu povo com graça e união, que são palavras que apontam para bondade, suavidade, comunhão, intimidade, amor. E mesmo assim, a igreja ou as ovelhas se cansam dele. Deus os livrou dos pastores maus, levantou um bom pastor que apacentava, mas as ovelhas se cansaram deste bom pastor. Como a geração no ministério terreno de Jesus se cansou de Jesus e gritava, crucifica-o, crucifica-o. Também hoje a geração se cansa da palavra do Senhor e ao invés de graça e misericórdia clamam tão somente por sucesso, riqueza e prosperidade. A tradução
dos versos 8, nos parece dar a impressão de que Deus é que resolveu deixar o povo. Mas como já mencionei, a construção dos verbos hebraicos no original, na verdade, deixa claro que Deus decidiu não mais apacentá-las em reação ao desprezo e à rebeldia das ovelhas. Elas se cansaram de mim, elas não me davam mais ouvidos. Havia um chamado: vinde, tornai-vos para mim, convertei do seu mau caminho, e elas não ouviram. Depois do convite de graça, manso e suave do bom pastor, as ovelhas preferiram continuar longe do suprimento e seguir o seu próprio coração, seguir o seu próprio entendimento, seguir os seus próprios caminhos. Essa foi a realidade nos dias do Messias. Infelizmente, irmãos, é a realidade dos nossos dias. O próprio Senhor Jesus, em seu ministério terreno, declara o seu lamento sobre Jerusalém. Lá em Mateus capítulo 23, verso 37, quando ele diz: ai, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis protegê-los como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas você me rejeitou. E a mesma coisa hoje. Os crentes têm procurado a glória, a fama, o sucesso, ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. As pessoas ainda têm se cansado de Deus e da sua igreja. As pessoas querem viver experiências, passar por situações de sobrenaturalidade, mas quando você diz: vem meditar na palavra do Senhor e se alimentar do Senhor, habitar junto ao riacho da provisão de Deus, as pessoas falam: não, isso dá muito trabalho. Assuma um compromisso com Deus, consagre-se, tenha uma vida piedosa. Não, estou cansado desse negócio. Eu só quero as bênçãos, como a igreja de Laodiceia. Isso, minha irmã, coloca Deus de lado. É uma igreja morna, que não tem atos, como nós citamos no início, falando da igreja de Laodiceia. Colocam Cristo para fora. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Nós vemos que Jesus, como Zacarias, nesse ato simbólico, ele vem com graça, com comunhão, com bondade, trazendo vida, mas foi rejeitado. Ele havia prometido proteger o seu povo dos povos, e o povo se cansou de Deus. Então ele quebra essa graça, nessa aliança que ele tinha feito com os povos. Então aí os povos vêm e ameaçam novamente o povo de Israel. O profeta, que nesse ato simbólico estava trabalhando como pastor de ovelhas de corte, foi mandado embora e com salário recebeu 30 moedas de prata, as mesmas que foi o preço pago por Jesus quando este foi traído. Se você se lembra, quando Judas o traiu, justamente foi pago 30 moedas de pratas, que da mesma forma depois foi arrojada na casa do Senhor, e esse dinheiro foi usado para comprar um cemitério do oleiro. Irmãos, Deus, nos seus atos simbólicos, determinam assuntos e situações minuciosas para demonstrar o seu poder. Essas 30 moedas de prata eram um valor de humilhação, irmãos. Se você observar, eu convido você a abrir a sua Bíblia, marque aqui Zacarias, mas vai comigo lá para Êxodo, capítulo 21. Êxodo capítulo 21, verso 32, para que você entenda aí o simbolismo disso. Nos é dito dessa forma: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. 30 siclos de prata, ou 30 moedas de prata, era o preço da indenização por um escravo morto. Ou seja, não valia nada. O preço que deram na rescisão do contrato com Zacarias era um preço de humilhação. O preço que os fariseus pagam a Judas pela sua traição era um preço de humilhação. E é nesse sentido que, voltando aqui para Zacarias,
Deus usa de ironia e diz: que magnífico preço que eu fui avaliado por eles. Mais uma demonstração do desprezo do povo para com o bom pastoreio do Senhor. Desprezaram Zacarias, desprezaram o próprio Cristo, e ainda nos dias de hoje, irmãos, desprezam a verdadeira igreja. Prefere pagar a conta para se ver livre do bom pastor. Preferem pagar o salário por um ano para se ver livre de alguém que prega aquilo que tem que ser pregado. As ovelhas continuam se cansando do Senhor, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. As pessoas não querem ouvir mais a verdade do Senhor. As pessoas não estão mais desejosas de ouvir sobre a graça do Senhor. As pessoas não estão mais desejosas de ouvir sobre a intimidade e verdadeira comunhão com o Senhor. Elas se cansam de Deus e da sua palavra. Elas querem viver na prática de pecado, de rebeldia, buscando somente o sucesso, buscando a vaidade, buscando a prosperidade. Ainda hoje as pessoas rejeitam as Escrituras, rejeitam a palavra do Senhor e rejeitam o pastoreio que vem do alto. E pagam por isso. É mais fácil pagar um preço de humildade, um preço de desprezo. Paga para se ver livre logo desse cara. Foi assim com Zacarias. Foi assim com o Senhor. E ainda continua sendo. Com todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Veja. O povo e os líderes estavam cansados de Deus e desprezavam o trabalho de Deus. E é justamente nesse contexto, então, que nós começamos a trabalhar na semana passada sobre a rejeição do bom pastor e as suas consequências, tanto sobre as ovelhas, o povo, quanto sobre os pastores, ou seja, os líderes. Na primeira parte, que já trabalhamos a semana passada, nós vimos que a rejeição do bom pastor foi movida, primeiro, por ganância. As pessoas estavam mais preocupadas em ter lucro com as ovelhas e retirar a carne gorda e todos os bens que a ovelha podia oferecer, do que observar o padrão do bom pastor. A rejeição também foi movida por rebeldia. Eles se cansaram de Deus. Ao invés de se tornar para Deus, ao invés de se converter dos seus maus caminhos, eles tão somente se cansam do Senhor. E nós vimos também, na semana passada, que a rejeição do bom pastor foi movida pelo desprezo. Avaliaram o serviço de Zacarias, que representava e simbolizava o serviço do próprio Deus, pelo preço de um escravo morto. Ainda hoje as pessoas rejeitam o bom pastoreio do Senhor por ganância, por poder, para se manter numa posição, por rebeldia, porque continuam pensando que a sua própria cabeça e o seu coração estão mais certos do que o ensinamento da palavra do Senhor, e por desprezo, por achar que não precisam do Senhor para continuar vivendo e sendo próspero nessa terra. E por isso rejeitam o bom pastoreio de Deus. Quando essas igrejas rejeitam a palavra do Senhor, eles não estão rejeitando o pastor que está naquele púlpito, eles estão rejeitando o próprio Deus. Quando eles avaliam e pagam um preço de desprezo humilhante, eles não estão avaliando o pastor daquele púlpito, mas eles estão avaliando o próprio Deus.
quão magnífico preço, pelo qual fui avaliado por eles, disse o Senhor. As pessoas continuam rejeitando Jesus por ganância, por rebeldia e por desprezo de Deus. Hoje, quero trabalhar com os irmãos sobre o segundo ponto nessa perícope. As consequências sobre as ovelhas, sobre o povo, por ter rejeitado o bom pastor. O que é a igreja? O que as ovelhas recebem pelo fato de ter rejeitado o pastoreio do próprio Deus? A primeira coisa que nós podemos observar, ou a primeira consequência que podemos observar, segundo o verso 6, é que eles foram entregues à sua própria sorte. Deus os entregou. Essa expressão, irmãos, também é apresentada lá em Romanos, a respeito dos homens ímpios. Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, ao seu próprio entendimento. E por isso aqueles homens se tornaram cada vez piores. Quando as ovelhas se cansam do bom pastor, a primeira consequência é que o Senhor as deixa e o Senhor as entrega à sua própria sorte. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Se me buscardes de todo o coração, eu me achegarei a vós. Se converterdes dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e me buscar, eu virei e sararei essa terra. Há uma relação extremamente próxima de ação e reação. Tiago vai nos dizer: buscai a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Isaías diz: buscai-me enquanto me pode achar. Amós diz: buscai-me e vivei. E tantos outros exemplos que nós estudamos de um modo especial nessa primeira semana, na reunião de oração, que chama atenção para o fato que se nós achegarmos a Deus, Deus se achega até nós. Mas se nós rejeitarmos o Senhor, como consequência, Deus nos entregará a nossa própria sorte. Irmãos, Deus não precisa aplicar castigo sobre ninguém. O simples fato de Deus tirar a mão de graça e de comunhão sobre a nossa vida, por nós mesmos, nós caminhamos para a desgraça. O simples fato de Deus retirar a sua mão de graça, de bondade e misericórdia sobre a nossa vida, já é uma declaração de um castigo tremendo. Porque seguindo o nosso próprio coração e seguindo o nosso próprio desejo e entendimento, nós vamos para um caminho de morte. A primeira consequência, portanto, sobre as ovelhas que se cansaram do bom pastor, é que elas são entregues à própria sorte. Verso 6. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Verso 9. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E o que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Ou como Apocalipse, né, nos capítulos finais vão dizer, até o cumprimento final dos propósitos eternos, os ímpios vão viver na sua própria impiedade. Mesmo diante de toda a demonstração do poder de Deus sobre os cosmos e sobre a direção do mundo, permitindo inclusive flagelos vindos sobre a humanidade, as pessoas não se arrependerão, muito pelo contrário, se levantarão contra Deus.
se cansaram do Senhor, e por isso Deus simplesmente as entrega à sua própria sorte. Essa é a primeira consequência sobre as ovelhas. Quando você rejeita o bom pastor, quando você rejeita o pastoreio do Senhor, a palavra do Senhor, quando você rejeita o ensino, a disciplina daquele que ama como pai, você recebe o fato de Deus não mais te apacentar, o fato de Deus não mais te pastorear, de você ser entregue à sua própria sorte. A segunda consequência, irmãos, além de ser entregue à sua própria sorte, é que Deus vai rejeitá-los. Não herdarão o reino dos céus. Aqueles que rejeitam o bom pastor, que não têm comunhão com o Senhor, serão contados entre aqueles que naquele dia ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E mesmo na argumentação dirão: Senhor, mas em teu nome temos feito isso, aquilo outro. E o próprio Senhor olhará para eles e dirá: eu nunca vos conheci. Além do Senhor entregar essas ovelhas que se cansaram dele à sua própria sorte, há um indicativo bíblico que esses serão rejeitados definitivamente. O verso 10 de Zacarias 11 nos diz: tomei a vara chamada graça e fiz o que com ela? Quebrei a minha graça, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. O verso 14 ainda chama atenção para esse fato, quando diz: então quebrei a segunda vara, chamada união ou comunhão, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Nós vemos a aplicação clara dessa rejeição descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos, quando diz que o Senhor olha para a oliveira que ele plantou, que é a igreja, e por conta da postura, da rejeição do Messias, ele vai e quebra alguns galhos dessa oliveira e lança fora. E por sua graça ele enxerta galhos de oliveiras bravas, que somos nós, os gentios, mas o apóstolo Paulo não deixa de nos dar a exortação, dizendo: olha, não pense você que foi enxertado agora, que a sua situação está tranquila, não. Porque se Deus quebrou os galhos que eram naturais e lançou fora, você toma atento, porque senão para ele arrancar você também é 2 palitos. Não zombe de Deus, não se canse de Deus, mas aproveite a graça e a união que chegaram até você. Viva uma vida de comunhão, de compromisso, torne-se para o Senhor, volte para Ele, deixe o seu mau caminho, arrependa-se dos seus pecados, busque o Senhor enquanto se pode achar, achegai-vos a Ele e Ele se achegará a vós. Transforma o vosso riso em pranto, se humilhe na presença do Senhor, é isso que Tiago também vai dizer, porque senão, da mesma forma que ele rejeitou os seus, por terem se cansado do bom pastor, ele pode rejeitar todos aqueles que não o confessam diante dos homens. A segunda consequência sobre o povo, irmãos, sobre as ovelhas, por terem se cansado do bom pastor, é que eles foram rejeitados. E a terceira consequência que eu quero compartilhar contigo sobre as ovelhas, por terem se cansado do Senhor e terem desprezado o bom pastor, o bom ensino, a palavra da verdade, é que eles vão receber um pastor insensato. Como o apóstolo Paulo diz: aqueles que desprezam a sã doutrina cercar-se-ão com seus próprios mestres. E pessoas que trarão ensinos que não são ensinos do Senhor. E que ficarão ali com as mentes corrompidas pelo engano.
pensando que estão sendo pastoreados por um pastor útil, quando na verdade estão sendo pastoreados por um pastor inútil, que ao invés de ensinar, de admoestar, de corrigir, de educar, de ser instrumento para a defesa da sã doutrina e confrontar o seu pecado, vai te engordar para comer a sua carne e para arrancar até mesmo as tuas unhas. E tem um punhado de pastor insensato fazendo isso por aí, cuja preocupação não é com o seu crescimento espiritual, cuja preocupação não é para que você se achegue diante de Deus, para que você busque o Senhor, para que a preocupação não é para que você viva uma vida piedosa, para a preocupação não é para que você assuma uma vida de compromisso, de dedicação ao Senhor, que vai sim falar aquilo que você não gosta, que vai sim puxar a sua orelha quando for preciso. Não, esse pastor ele não vai comprar briga com você, ele vai te bajular a vida toda. Ele vai massagear o seu ego, ele vai te colocar no centro, ele vai te exaltar, ele vai te bajular, como a bruxa da história infantil de João e Maria, para te engordar, com o objetivo de te comer. Farão mercado de vós. Agora isso é consequência do fato das ovelhas terem se cansado do bom pastor. O verso 15 diz, observe: o Senhor me disse, tomai ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a que está saudável, a sã, mas comerá. O objetivo dele é só sugar. Comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. E aí depois nós vemos o final do verso 7, tratando agora das consequências sobre os líderes. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que a terceira consequência sobre as próprias ovelhas que rejeitaram o bom pastor, é que elas serão pastoreadas por pastores insensatos, inúteis, mercenários, gananciosos, sem senso, que não apacentam na palavra de Deus, mas que têm o objetivo tão somente de retirar o máximo das ovelhas para o bel prazer deles, para gerar glória, para gerar sucesso e para gerar riqueza. Dê uma olhadinha comigo rapidamente aí o verso 3. Por que esses pastores estavam uivando no começo? Porque a sua glória está sendo destruída. Por que eles estavam bramindo como filhotes de leão? Porque a soberba estava sendo destruída. E por que eles vão reclamar? Eles não vão mais louvar o Senhor. Verso 5. Os que matam não são punidos, as que vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Veja, esses pastores insensatos, eles estão à procura de glória, à procura de poder, de vaidade, de soberba e de riqueza. As ovelhas vão suprir desses maus pastores, porque elas se cansaram, rejeitaram, desprezaram e se rebelaram contra o bom pastor. Isso aconteceu com Zacarias, isso aconteceu com Jesus. E infelizmente, irmãos, ainda vivemos esse ato simbólico, e isso acontece nos nossos dias. Como falamos semana passada, o desejo do nosso coração é que não sejamos contados entre essas ovelhas,
que desprezaram o Senhor, mas muito pelo contrário, que sejamos contados entre as pobres ovelhas que fizeram caso do Senhor e entenderam isso como palavra de Deus. Que possamos sim ouvir a palavra do bom pastor que nos chama para nos achegar a Ele. Que possamos de fato ouvir o chamado do Senhor que diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Converta-se do seu mau caminho, deixe as suas práticas pecaminosas e se acheguem a mim. E que deste modo, vivendo debaixo do pastoreio, da graça e da comunhão que o bom pastor nos oferece, possamos, irmãos, sermos apacentados pelo próprio Deus, vivendo em comunhão com o próprio Deus, e vendo Ele suscitar sobre a nossa vida pastores úteis, fiéis, que apacentem, que curem, que cuide, que pastoreie com cuidado e que nos conduza a cada dia mais ao conhecimento pleno da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Veja que as consequências sobre as ovelhas é fruto da própria posição da ovelha diante do Senhor. Não rejeite a palavra do Senhor. Não despreze o agir de Deus. E não se canse de servir o bom pastor. Que Deus assim nos abençoe.